Sabe o que liga a poesia lá dos trovadores medievais com a música que a gente escuta hoje em dia? Parece que não tem nada a ver, né? Um lamento de séculos atrás com um hit sertanejo, mas tem sim. E a resposta, olha, está escondida numa classe de palavras bem pequena, mas super poderosa. Olha só isso aqui. A gente vai voltar lá atrás, na época dos trovadores. Esse verso aí está em galego-português, a língua daquele tempo, e ele fala de uma dor que todo mundo entende, né? A dor de cotovelo, a de não ser correspondido. Traduzindo para o nosso português de hoje, seria tipo: poxa, você já ama outra pessoa e não a mim. E agora, pá, a gente dá um pulo direto para os nossos dias com a nossa eterna Marília Mendonça. O sentimento aqui já é um pouco diferente, mas a essência está ali, né? Aquele amor meio solitário cantado com força super atual. Então fica a pergunta no ar. A língua mudou, o ritmo é totalmente diferente, mas o que liga esses dois versos com séculos de distância? O que eles têm em comum, de verdade? A resposta, olha, está na gramática. E eu acho que vai surpreender muita gente. São os verbos, é isso. Eles são o motor, sabe? O coração que bombeia a emoção, a ação, o sentimento nos dois versos. É o verbo amar que está pulsando ali tanto lá no passado com o trovador, quanto aqui no presente com a Marília. Então, bora entender como essa mágica funciona. Então, vamos só dar uma relembrada rápida, né? Verbo é aquela palavrinha que fala de uma ação, tipo amar, de um estado, como ser, ou até de um fenômeno da natureza, tipo chover. Mas o grande lance do verbo, o que faz ele ser tão especial, é que ele é tipo um camaleão. Ele muda, ele se transforma o tempo todo. Pensa comigo. A gente tem substantivo, adjetivo, um monte de classes de palavras, certo? Mas de todas elas, só o verbo tem um superpoder, o de viajar no tempo. É ele que leva a gente lá para o passado do trovador, que coloca a gente aqui no presente com a Marília e que pode até jogar a gente para o futuro. É incrível. Tá, mas como é que o verbo faz essa mágica toda? Simples, se flexionando. Ele não é uma palavra parada, estática, pelo contrário, ele se adapta. É como se ele trocasse de roupa para cada situação. E essas roupas que ele veste, elas mudam por 4 motivos básicos. Primeiro, quem está fazendo a ação. Segundo, se é uma pessoa só ou um monte de gente. Terceiro, quando a coisa aconteceu. Passado, presente, futuro. E quarto, o jeito que a gente fala da ação, se há uma certeza, uma dúvida ou até uma ordem. Tudo isso muda o verbo. Para ficar mais fácil de entender, a gente pode pensar que os verbos têm tipo umas 4 personalidades diferentes. Cada uma se comporta de um jeito na hora de conjugar. Vamos conhecer essa galera? Primeiro, a gente tem os regulares. Esses são os certinhos da turma, sabe? Aqueles que seguem o padrão, não saem da linha. O radical, que é tipo o coração da palavra, fica sempre igual. Pega o verbo viver, por exemplo. O vive tá sempre lá. Eu vivo, ele viveu, nós viveremos. Sempre o vive. Aí chegam os irregulares. Ah, esses são os rebeldes, os que gostam de quebrar as regras. Com eles, o radical pode mudar completamente, vira uma bagunça. Olha só o verbo fazer. Vira eu faço com o C, depois ele faz com o Z, não tem um padrão fixo. É cada um por si. Depois a gente tem os abundantes. Esses são tipo os superdotados, os que têm uma carta na manga. Para uma forma bem específica que a gente chama de particípio, eles dão 2 opções. Uma mais longa, regular, e outra mais curtinha, irregular. É tipo um 2 em 1. E aí vem a pergunta: quando usar cada uma? A dica é bem simples, na verdade. Se o verbo auxiliar for ter ou haver, a gente usa a forma longa, a regular. Agora, se for ser ou estar, a gente usa a curtinha, a irregular. É por isso que se fala eu tinha entregado o trabalho, mas o trabalho foi entregue. Ok, vamos ver se a gente pegou o jeito. Um desafio rápido. Como é que essa frase aí ficaria preenchida da forma certinha? A dica tá toda naquela regra que a gente acabou de ver sobre qual particípio usar com qual verbo auxiliar. Dá uma olhada nas opções A, B e C. Pensa aí, qual delas encaixa a regrinha em todos os espaços? E a resposta certa é a C. Acertou? Vamos conferir, ó. O imposto foi pago, verbo ser, então forma curta. Ele poderia ter quitado, verbo ter, então forma longa. Se não tivesse gastado, verbo ter de novo, forma longa. E o dinheiro havia sido entregue, verbo ser de novo, forma curta. A regra bate certinho, né? E para fechar o nosso quarteto, temos os defectivos. Eu gosto de pensar neles como os especialistas. Eles são tão focados em uma coisa que a conjugação deles não é completa.
Faltam umas peças, umas formas que a gente simplesmente não usa porque soam muito estranhas. Olha o exemplo do verbo abolir. Já tentou falar eu abolo? Não rola, né? A gente não fala isso. A forma não existe. Nesses casos, o que a gente faz? Simples, dá um jeitinho. Usa um sinônimo, tipo eu acabo com a lei. Ou muda a frase toda. Beleza. Agora que a gente já conheceu as 4 personalidades dos verbos, vamos fechar o círculo. Lembra do trovador e da Marília Mendonça lá do começo? Vamos ver como tudo isso se conecta. Então, essa gramática que a gente aprende na escola é a chamada norma padrão. É ótima para um texto formal, um e-mail de trabalho, mas a arte tem licença poética. A música, principalmente, pode quebrar umas regrinhas para passar mais emoção, para ficar mais parecida com o jeito que a gente fala no dia a dia. Era assim com os trovadores e é assim com os artistas de hoje. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final, né? A língua não é uma coisa parada, engessada. É um organismo vivo, que muda o tempo todo. Aquilo que hoje a gente ouve numa música e pensa, tá errado. Amanhã pode muito bem virar a regra, entrar para o dicionário. No fim das contas, a história da nossa língua está sendo escrita agora, a cada novo verso, a cada novo refrão que a gente canta. Fica aí para a gente pensar.